tinham necessidade de ter pão, tinham necessidade de alimentação. E ele começa a olhar e observar que uns estavam precisando e outros tinham com fartura. Então ele conversa com o sacerdote, conversa com aqueles príncipes, né, mano, naquela época. E ali ele fala, olha, chama o povo e vamos conversar com o povo a respeito das viúvas, a respeito das pessoas que têm necessidade de também ter um pão, têm necessidade de alimentação. E aí eles começam a conversar e eles trazem, irmão, aleluia, os primeiros frutos, né? Seria do Senhor, os primeiros frutos, os melhores, não aqueles que estavam quase caindo podre, não, é os melhores. Porque nós vemos na palavra de Deus que Abel, ele pega o melhor ovelha e traz para o Senhor, para ser sacrificado. E a Caim fala assim, mas para que Deus quer alimento? Não vai comer? Deixa eu levar isso aqui, esse outro eu posso vender e ganhar dinheiro. É o que muitas vezes as pessoas pensam, né? Por que eu vou levar para a igreja aquilo que é melhor, sendo que eu tenho necessidade de outras coisas? Então eu vou levar esse pouquinho e acabou, tá bom, né? Mas Deus, irmão, ele começa agora a trabalhar com as primícias na vida daquele sacerdote. Porque tanto aquelas pessoas viúvas tinham necessidade, como também os levitas e os sacerdotes. Porque os levitas não trabalhavam, os sacerdotes não trabalhavam, e viviam do quê? Viviam daquilo que o povo trazia para a obra de Deus. Então ele fala, ó, manda o povo trazer as primícias do gado, da ovelha, dos frutos, para que vocês não tenham necessidade de alimento, e que vocês possam também levar aquelas pessoas viúvas, né, uma viúva, para aqueles que estão doentes, aqueles que não têm condições de granjear o pão, ajudar essas pessoas. Amém. Né, irmão? Então Deus, ele começa a comentar com o sacerdote a respeito dessas primícias. Só que Deus, irmão, ele toca no meu coração, aqui no livro de Gênesis, que quando ele criou, no princípio, a terra, criou tudo, criou o jardim do Éden, os animais, tudo tinha, só que ele olhou, não tinha ninguém para tomar conta. Não tinha ninguém que pudesse dar nome aos animais. Aleluia. Então Deus começa agora a projetar algo no seu coração, como ele faria alguém para tomar conta de tudo aquilo que ele criou, que era lindo, era bonito, né? Então Deus ali, eu já tive os historiadores falando, tive uma experiência com esses homens, né, que estudam bastante, e diz ele que Deus estava olhando no rio, e de repente ele olha, irmão, naquele espelho do rio da água, e Deus vê a sua imagem. Então ele fala, vou fazer o homem, a minha imagem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu estava pensando, estudando, irmão, sobre isso, e eu falei assim, mas por que o homem? Então Deus me toca no coração, que o ser humano, irmão, é primícia de Deus. Não importa se ele é católico, não importa, mas ele tem a imagem, ele tem a semelhança de Deus, então ele é primícia de Deus. E Deus tem o tempo dele de chegar até essa pessoa e trazer de volta, né? Não importa onde está, não importa o que está fazendo, se estiver lá na biqueira, Deus vai lá e traz, é meu, traz para cá. Está lá na cadeia, é meu, eu vou salvar lá mesmo, vou trazer para cá, é meu. Por quê? Porque Deus criou como primícia. Aleluia. Nós somos as primícias, somos a imagem, somos a semelhança. É nós, irmãos, seres humanos, que representamos a Deus em cima dessa terra. Aleluia. Quando muitas vezes, irmão, nós temos visto aí pessoas, irmão, aleluia, que falam assim, teu filho não tem jeito mais. Mas teu marido não tem jeito, tua esposa não tem jeito, né? Mas por que não tem jeito? Só porque ele vê a situação que a pessoa está vivendo. Aleluia, Jesus. Só que Deus está fazendo uma prova para que ele venha ser uma testemunha do Senhor. Aleluia. Como o irmão acabou de dizer, passou por uma prova, né? Passou por um deserto, né? Por vale da sombra da morte, mas o que aconteceu? Deus estava lá ao lado dele. Aleluia. E assim Deus está com cada um de nós, né, irmão? Porque Deus, irmão, ele não fez o ser humano para ser jogado no lixo, não. Né? Agora, a salvação depende de nós.
Deus não nos obriga a fazer nada. Porque Ele já deu lá, como diz o outro, né? Eu dou a vara e mostro o rio. Vou pescar com você. Bendito é teu nome, Jesus. Assim é o nosso Deus, irmãos. Ele já nos mostrou o caminho. Ele já nos mostrou aonde está, né, o lugar de nós ouvir Ele falar conosco. Então nós temos que procurar ir até lá, né? Eu tenho visto muitas coisas, irmão, que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas aquele lá se desviou e não tem mais jeito, né? Jeremias estava numa situação que ele começou a olhar o povo e falou: Senhor, eu não vou mais pregar a palavra, chega, cansei. E Deus perguntou: por que, Jeremias? Porque o povo não dá mais crédito à minha palavra. O povo já não quer te ouvir mais. Aleluia, Jesus. Aí Deus, muito carinhoso, muito amoroso, Ele fala assim: Jeremias, vem aqui, vamos conversar. E Jeremias vem, ele fala assim: Jeremias, desce até a casa do oleiro, né? Quando Jeremias chega lá, Deus não fala nada. Talvez ele pergunte: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Presta atenção. Olha lá o oleiro lá, está trabalhando, tá? Louvado é teu nome, Jesus. De repente ele começa a olhar, quebrou o vaso, né? Aquele oleiro podia pegar e chutar, jogar, xingar, fazer um monte de coisa. Mas ele pegou o barro novamente e fez um novo vaso, o qual ficaria melhor, mais resistente, né? Onde pudesse ser usado e todos poderiam ver o vaso que ele tinha feito. E Deus fala: Jeremias, você está vendo o que ele fez? Sim, fez um vaso. Quebrou, mas ele fez de novo. Deus fala: então continua pregando a minha palavra, porque assim sois vós da minha mão. Assim sois vós da minha mão. Eu sou o oleiro, vocês são o barro. Então Deus está nos dando o ensinamento, irmão, que as primícias somos cada um de nós. E quantos estão lá fora, né, irmão, que a gente vê, aleluia, afastado da presença de Deus, mas é do Senhor. Esses dias eu fui fazer minha identidade. Quando eu não deu para ir para casa, eu fui almoçar lá no centro de Morado. E quando eu saí de dentro daquele restaurante, irmão, a primeira pessoa que eu olho assim, fazendo jogo de bicho, eu olhei e fiquei olhando para ele. Era um pastor. Olha a situação. Por que ele está ali, eu não sei. O que aconteceu para ele se sair da presença de Deus, eu não sei. Mas ele continua sendo de Deus. Aleluia, Jesus. No tempo certo, Deus vai lá e traz ele de volta. Volta, né, irmão? Porque a minha casa precisa de você. Aleluia, Deus. Um dia tinha um pastor lá da Assembleia, e pastor Melquides, e ele se afastou. Aí teve um irmão lá que chegou e falou para ele assim: olha, se você não voltar para a igreja, Deus vai matar a tua família. Abençoado, né, irmão? Em cada palavra que... Aí disse que ele já estava no mundo e pegou e bateu no cara. Aí já estava na carne, né? Ah, vai matar então, você vai apanhar primeiro, né? Você toma ele, irmão, lá. Aí um dia Deus fala para mim, Deus me mostra uma roça, coisa mais linda. Sabe, aquelas plantas nascendo, né? Aí Deus falou assim para mim: vai lá e fala para ele que tudo isso é fruto que ele ganhou. Ele tem que voltar para cuidar disso aí. Aí eu falei sincero com Deus, falei: eu não vou não. Ele bateu no irmão, vai bater em mim. Eu fui sincero, né? Eu não podia ser mentiroso, né? Mas eu falei: mas já que o senhor quer, então o senhor vai projetar uma oportunidade para mim falar com ele. Um dia eu estou passando lá no centro de Morado para pegar o para ir para casa. Aí ele vinha vindo. Aí ele falou assim: ô irmão, posso falar com você? Eu falei: pode. Então fala comigo, eu também quero falar com você. E eu falei para ele o que Deus tinha mandado. Eu falei: ó, Deus manda falar assim, assim, assim. Né? Volta, porque aquelas ovelhas é tua. É você que aleluia, Jesus. Eu não apanhei não, viu? Foi Deus que mandou Por quê, irmão? Porque ele é primícia de Deus. Né? Às vezes a pessoa está lá no meio e manda a Cracolândia, mas é de Deus. Nós estávamos no centro de São Paulo com a Marta, passou uma pessoa: ô pastores, não foi, não? Quer
dizer, nos reconheceu ali a presença de Deus junto com a gente. E Deus, irmão, Ele está sempre ao nosso lado, irmão. Ele não deixa nos faltar o pão, não deixa nos faltar a saúde, Ele não deixa nos faltar, irmão, a fé, a confiança, né? Às vezes demora, eu estava até meditando, Deus Ele faz uma promessa para Abraão e demorou 25 anos, mas Deus cumpriu. Aleluia. Sara quis dar uma mãozinha para Deus, mas não foi da vontade de Deus. Né? Mas nem por isso Deus condenou Sara, nem por isso Deus condenou Abraão, nem por isso Deus abandonou aquela família. Mas Deus cumpriu com a sua promessa, conforme Ele tinha prometido. E quem era a primícia naquela época? Isaac. Aleluia. Isaac foi a primícia, do qual veio uma grande geração em Israel. Então nós vemos, irmão, que Deus está falando com aquele sacerdote: olha, vocês vão pedir para o povo trazer as primícias, e dessas primícias você vai ver quem está precisando e vai ajudar. O que vocês precisam, guarda no seu celeiro. O que vocês têm de sobra, glória a Deus, está falando. O que vocês têm de sobra, levam para quem vocês têm necessidade. Eu estava uma vez, eu vou contar isso rapidinho, já tá, né? Eu estava em Curitiba, morava lá, eu congregava na Deus Amor. E tem uma reunião de obreiro lá, e nós fomos, eu fui, né? Eu ia todas elas, porque eu dirigi uma igreja lá. E quando eu cheguei lá, né, meu irmão veio contar um testemunho, antes de começar, né? E ele contou que ele estava pintando o portão. Glória a Deus! E quando ele pintava aquele portão, ele viu um homem lá, todo, sabe, maltrapilho, assim, né? Aí ele falou assim: eu vou dar nada desse homem não, sabe, ele vai pedir, né? E pegou as coisas e foi guardar, para depois que esse homem foi embora, eu volto a pintar. E quando ele ia entrando, Deus falou: e se fosse um anjo meu? Você ia fazer isso? Aí ele pegou e voltou. Aquele homem chegou e falou para ele assim: moço, você tem um pão para me dar? Estou com muita fome. Aí ele já tinha ouvido a amanhecer, já levou um puxão de orelha, né? Aí ele falou: não, entra aqui. Ele nem olhou para as vestes, né? Venha para cá, porque eu vou te dar pão, vou te dar café, né? E ali ele levou o homem daquela maneira para dentro, sujo, né? Maltrapilho, levou lá, deu o melhor café, deu o melhor pão, fez aquele lanche gostoso para o rapaz, né? E quando o homem saiu de dentro, o homem agradeceu. Aleluia. E ele contando, o homem foi orar, né, para agradecer a Deus por ele, mas quando ele fechou o olho, não viu mais o homem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Deus, irmão. Ele nos dá com fartura. Verdade, meu Pai. Verdade. Mas nós temos que ajudar aquele que tem fome. É dessa maneira, Jesus. Porque muitas vezes nós estamos com fartura dentro de casa. Às vezes até o vizinho está precisando. Às vezes tem um filho que precisa do leite. Ela não pode comprar. Às vezes ela não tem um arroz, só tem o feijão e a farinha. Que ela não pode comprar. Mas Deus vem e toca em nosso coração. Aleluia. Né, irmãos? Para que nós possamos dividir o que Deus nos dá. Aleluia. Né, irmão? Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas elas pensam assim só em prata e ouro, né? Mas o Senhor diz: a minha é a prata, o meu é o ouro. Louvado é teu nome, Né? Mas Ele nos dá o pão para que nós possamos ajudar os nossos irmãos necessitados. Então essas são as primícias. A primícia que Deus nos dá é o amor. Né, irmão? É o amor. Dividir o nosso amor com o nosso próximo, né, irmão? Perdoar, né? Não olhar a necessidade dele, não é verdade? Mas olhar aquilo que ele precisa. Tem alguém, irmão, que muitas vezes, irmãos, eu falo assim, tem pessoas, irmão, que ele tem abundância, mas em vez de ele ajudar um pobre, não, ele pega, o que ele faz? Ele vai jogar no cassino, ele vai nessas boates, né? Esbanja, irmão. E hoje eu estava meditando, o rico e o pobre, para Deus não tem diferença. Verdade, O rico pode ter sabedoria e conhecimento para crescer, né? Mas o pobre tem um conhecimento muito maior que ele, que é
servir a Deus. Olhar para o alto e dizer graças a Deus. Aleluia. O rico não. O rico ele não tem esse prazer de dizer. E ele vai e faz tudo isso, mas isso ele não passa de um homem vazio. Um homem que precisa, né, se consertar com Deus. Porque naquele dia, diz a Bíblia que ante o tribunal de Cristo, todos nós vamos estar ali. Né? Nós vamos estar ali. Pobre, rico, macumbeiro, bêbado, todos vamos estar ali. Vamos passar para aquele tribunal. Temos que ser julgados. Porque a Bíblia diz que naquele dia o mar devolverão seus mortos, a terra devolverá seus mortos, o inferno devolverá seus mortos. Então nós vamos estar ali. As primícias de Deus vão estar ali. Como que Deus vai olhar para as suas primícias naquele dia? Né? Glória a Deus. Como que Deus não... Você acha que Deus tem prazer em julgar uma pessoa para ser lançada no inferno? Não, é criação dele. Ele vai... Não, eu não sei. Né? Talvez, não é como se fosse um pai e uma mãe, não tem prazer de ver seu filho lá no mundo. Né? Não tem prazer de ver o filho nas drogas, não tem de ver o seu filho na prisão. O desejo do pai e a mãe, o que ele é? É trazer os seus filhos, porque os seus filhos são primícias. Por que o pai e a mãe trabalham? Não é para criar os filhos? Não é para tratar os filhos? Não são eles exemplos? Então nós, irmão, temos que pegar, irmão, essas primícias que Deus nos dá. É a família, é a família. É o pão, é o pão. Porque Deus, irmão, Ele vai trazer cada vez mais, né, irmão, providência em nossas vidas. Amém? Irmão, vamos parar por aqui, falta 5 minutos, né? Amanhã é domingo, mas tem consagração, estava olhando ali, né? Tem consagração. E nós vamos, né, vamos para casa, descansar, orar também e apresentar nossas vidas a Deus, nossa família, as primícias que Deus nos deu, né, irmão? Para que nós possamos, né, irmão, ver eles também na presença do Senhor. Amém? Primeiramente, nós vamos orar, né, pelo alimento que os irmãos trouxeram. Glória a Deus. Levanta as mãos para cá. Vamos apresentar ao Senhor. Nós somos as primícias, então vamos